Perfeito, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E gostaríamos de informar você que temos um novo curso, e este curso você pode fazer pelo WhatsApp. Viva Espiritualmente. Vida espiritual, aliás. Vida espiritual. Esse é o nome, é tão novo que a gente não decorou, né? Mas você pode pedir esse curso aqui para este número telefônico, através do WhatsApp, ou encostando aqui, aproximando o seu celular com aquele aplicativo, né, que lê os QR Codes por aí. Você também vai entrar em contato direto e olha, é rápido para começar a receber esse curso simples, profundo da vida espiritual. 3 aspectos importantes, você vai ver logo no início e assim por diante vai aprender muita coisa boa, tá bem? Então, bora lá estudar a palavra de Deus. Bom, já falei no outro bloco que nós estamos falando sobre lepra, é uma questão de higiene, de limpeza, tudo com Deus tem esse viés de pureza. Deus não está no meio da bagunça, Deus não está no meio da sujeira, no sentido de que Ele é santo. É lógico, Ele está aqui através do Espírito Santo, esteve através de Jesus Cristo, que se tornou homem para poder morrer pelo homem também e demonstrar o amor. Ele se misturou conosco, Deus conosco, Emmanuel, é o que o nome quer dizer. Mas Deus é limpo, Deus é puro, é isso que a Bíblia está querendo dizer aqui. O povo sai do Egito, só recapitulando rapidinho, mas o povo sai do Egito com uma carga de deuses na cabeça e com uma carga de sacrifícios. E eles faziam o sacrifício diante desses deuses, não é? E também vinham da era patriarcal, que eles iriam diante do mais velho da família, e algumas famílias viviam assim. Eu até me atrevo a dizer que eram poucas e pouquíssimas famílias que mantinham ainda este laço do sacrifício patriarcal, né, dessa era patriarcal. Agora Deus tem que ensinar tudo de novo, é um beabá, por isso que no começo, lá atrás, eu disse que o livro de Levítico era um livro para crianças. Como fazer as coisas, era o beabá, ou é o beabá para aquele povo. Então, tendo isso em mente, esse contexto, a gente vai entendendo porque tantas regras, tantas leis. Olha, para esse tipo de sacrifício você leva aqui um gado miúdo, uma cabra, um cordeiro e assim por diante, uma pombinha e tal, e etc. É assim que tinha que ser, para explicar tudo nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes. Agora falamos sobre a lepra, como identificar a lepra e o que deveria acontecer se realmente a pessoa estava com lepra. Quem definia isso era o sacerdote. Eram os filhos de Arão aqui no caso, né? Começariam depois, na sequência, aí, os levitas todos, que se tornassem sacerdotes. Nem todo levita era um sacerdote. Nós vamos ver mais para frente isso. Mas, então, nesse capítulo 14, a gente encontra as leis acerca do leproso depois de sarado, e na segunda parte aqui, as leis acerca da lepra numa casa. Então, a expressão lepra na casa, ela está se referindo à umidade, mofo, fungos, que eram coisas muito ruins e negativas. Esta visão da lepra quando eles chegassem em Canaã. Aí teriam casas mesmo, eles estavam em tendas, não é? Mas tinham que manter a higiene total, pura, maravilhosa. Bom, como é que funcionava isso? O indivíduo estava com lepra, deixava de ter a lepra, tinha que se apresentar ao sacerdote. E o texto que eu gosto muito aqui, verso 2, esta será a lei, né, do leproso, no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Este, o sacerdote, verso 3, sairá fora do arraial e o examinará. A atitude do sacerdote era sair e ir ao encontro. Não de encontro, né? Tem gente que fala de encontro, né? Mas é ao encontro. Deste leproso, ou ex-leproso, que tinha tido a lepra. Então, ele sai. A gente pode perceber... A garganta vai pifando assim de gravar tanto.
a gente vai perceber, deixa eu mudar de câmera aqui, a gente vai perceber que essa atitude do sacerdote sair ao encontro tem dois aspectos. Primeiro, porque esse leproso, ou ex-leproso, não entrava dentro do santuário até a coisa estar bem firmada. Ok, foi constatada a não lepra, ou ele está purificado, então tem uma série de passos aqui. Mas a gente pode entender mais ou menos que Cristo foi, você se lembra aqui no Evangelho, Cristo vai passando pela estrada e vai ao encontro do leproso, toca no leproso e ele fica curado. Então, a visão de Cristo está aqui, né? O pecado é comparado à lepra, ou a lepra é comparada ao pecado. Não que a pessoa que estava leprosa era pecadora, por isso Deus deu essa enfermidade, mas era uma doença horrível, né? Era uma doença terminal, mas com um grau de sofrimento altíssimo. Então, era comparado ao pecado que era profundo, que a lepra se aprofundava, ao pecado que se espalhava, ao pecado que só poderia ser resolvido com fogo, né? Nessa comparação, e um dia o pecado vai ser destruído com fogo, diz o livro do Apocalipse. Agora que esse sacerdote vai ao encontro e a vítima, ela oferecia duas aves vivas e limpas, um pedaço de pau de cedro. Interessante, o cedro tem um óleo que o mantém firme e que não permite o seu desgaste. O óleo do próprio cedro é impressionante. O cedro pode ter até 28 metros de altura, uma árvore sensacional, né? Tem que ver com força, etc. Então, um pau de cedro, um estofo de carmesim e um isopo. Isopo seria uma esponja, alguma coisa assim, para poder molhar o sangue, não é? E essa mistura do carmesim e tudo mais. Alguns que são bem alegóricos gostam de dizer que o cedro é Deus, que o estofo de carmesim, que era vermelho, Cristo, e que o isopo era o Espírito Santo, né? Não sei se cabe bem aqui essa comparação, mas duas aves, e também alguns veem aí as duas alianças e tal, não dá para a gente descer muito detalhe e prefigurar tudo aqui. Bom, mas o certo é que ele deveria levar estas coisas para o sacrifício. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tudo aqui tem um significado em Jesus, né? Águas correntes, Jesus, a água da vida. Tomará a ave viva e o pau de cedro, o estofo de carmesim, o isopo, e molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E esse sangue seria aspergido 7 vezes sobre o que havia tido lepra, para que ele fosse declarado limpo. E esta outra ave que estava tingida, né, de sangue, era libertada e viva, voava num campo aberto. Bom, a pessoa se lava, depois vai até a sua casa. Não entra na casa, fica 7 dias fora da casa, depois vem e se lava de novo. E no 8º dia ela rapa toda, questão de higiene mesmo, né? Rapa todos os pelos do corpo, todos, sobrancelhas e tudo mais. Ela vai se lavar de novo, vai pegar uma cordeira, vai pegar 3 dízimas, uma quantidade de flor de farinha, e fazer ali uma oferta de manjares amassada para Deus, oferece o sacrifício para Deus. E então o sacerdote que faz a purificação, verso 11, apresentará o homem que houver de se purificar, e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda da congregação. Tudo isso acontecendo ali. Vai tomar o cordeiro, vai oferecer a oferta pela culpa, vai oferecer esta oferta movida, sempre uma parte ficava com o sacerdote, vai imolar o cordeiro ali, e então o sangue vai ser colocado na orelha, no polegar direito, orelha direita e no artelho maior direito também, e depois isso vai ser feito com o óleo, com o azeite, os mesmos lugares,
e depois isso vai ser colocado na cabeça também da pessoa. Era todo um simbolismo. Se estamos equivalendo aí como um símbolo a lepra e pecado, é necessário ter uma mudança da minha cabeça, uma mudança daquilo que eu ouço, uma mudança daquilo que eu faço e, no caso dos pés, o caminho que eu vou escolher para a minha vida. Então isso é muito significativo. Israel acompanhava isso, né, como uma doença que estava agora sendo resolvida. A doença que era comparada ao pecado. Tem esses elementos de sangue, tem esses elementos de purificação. Se a pessoa era pobre a partir do verso 21, então as ofertas diminuíam, como a gente já sabe, pombinhos, rolinhas, o sangue ia exatamente para os mesmos lugares, o óleo também ia para os mesmos lugares, para a cabeça, todo esse significado interessante e importante. A pessoa estava liberta. Cristo pode libertar você, a minha, todos nós, os nossos pecados, pode nos lavar. E agora a casa, terminando aqui o capítulo, vem falando sobre a casa que tivesse algum problema. Lógico que isso daqui, quando entrares na terra de Canaã, o verso 34, estava focando ali porque eles construiriam casas para ficar. Então, se havia algum problema na casa, de umidade, de mofo, de fungos, na parede, no teto ou no piso, o sacerdote tinha que ser chamado. Isso poderia se alastrar, as pessoas da casa poderiam ter algum tipo de enfermidade, poderia ser alguma coisa contagiosa, passaria para outra e não teria mais fim. Esse conceito de pandemia, né, já existia naquela época. O conceito de higiene, de limpeza, lavar as mãos. Tudo isso Deus estava colocando há 3.000, 3.500 anos atrás para aquele povo de lá. Bom, se houvesse alguma mancha e tal, avermelhada, esverdeada de fungo nas paredes, alguma coisa assim, a casa ficaria fechada por 7 dias, depois iam rever isso, arrancar as pedras que tivessem esse tipo de indicação de fungo, não é? E se não, eles raspavam da parede, senão a casa era demolida e outra casa era construída no lugar. Então era bastante sério este assunto e as ofertas tinham que ser feitas também. E aqui vem uma pergunta, né? Como é que está a nossa casa, né? Como é que está a minha casa, o templo de Deus? Estou permitindo que os fungos apareçam por falta de higiene, por falta de limpeza. A gente sabe que se não houver limpeza numa casa, as coisas vão se aglomerando, de repente a gente encontra até ratos, baratas e outros insetos indesejados e roedores indesejados. Deus nos deu uma casa para cuidar, nos deu um coração para cuidarmos. E a maneira mais inteligente de cuidarmos desse coração é colocarmos nas mãos de Deus. Então, lepra na pessoa, na casa, nunca é uma coisa boa, e em nosso coração, significando o pecado também não. Que Deus abençoe você a se tornar puro diante dele, não perfeito, puro diante dele. Desejar esta pureza de vida, de decisões, de contatos no coração. Vamos orar? Pai querido, pedimos a tua bênção, que o Senhor esteja dirigindo nossa vida, que possamos buscar-te para mostrar as nossas necessidades mais profundas, colocar diante do teu altar os nossos pecados, os nossos deslizes e realizarmos um pacto contigo, um pacto de salvação, um pacto de limpeza e pureza também. Em nome de Jesus, amém.